Durante anos, a Argentina parecia condenada ao fracasso. Mesmo possuindo Lionel Messi, o maior jogador de sua geração, a seleção acumulava eliminações dolorosas, derrotas em finais e uma pressão que parecia impossível de suportar. A cada grande torneio, a mesma pergunta voltava: será que essa geração nasceu para perder? Quando a Copa do Mundo de 2018 terminou, a resposta parecia finalmente ter chegado. A Argentina havia sido eliminada pela França. O time não tinha identidade. O ambiente era caótico. E muitos acreditavam que aquele seria o fim definitivo de uma era. Mas poucos imaginavam que aquele seria justamente o começo. Em apenas 4 anos, a mesma seleção conquistaria a Copa América, levantaria a finalíssima e venceria a Copa do Mundo. Mais do que isso, a Argentina voltaria a ser respeitada por todo o planeta. Mas a pergunta é: como uma equipe que parecia completamente perdida conseguiu realizar uma transformação tão impressionante? A resposta começa muito antes do título mundial. Ela começa no pior momento da história recente da seleção. Quando a Argentina chegou à Rússia em 2018, ela ainda carregava o peso de 3 finais perdidas em apenas 4 anos. A final da Copa do Mundo de 2014. As finais da Copa América de 2015 e 2016. Sempre muito perto. Sempre saindo derrotada. O grupo já demonstrava sinais claros de desgaste. Dentro de campo, a equipe parecia depender exclusivamente de Messi. Se ele resolvia, a Argentina sobrevivia. Se ele era bem marcado, o time simplesmente desaparecia. Na fase de grupos da Copa de 2018, os problemas ficaram evidentes. Empate contra a Islândia. Derrota para a Croácia. Uma classificação sofrida apenas na última rodada. A sensação era de que nada funcionava. A defesa cometia erros constantemente. O meio-campo não conseguia controlar o jogo. E o ataque parecia esperar um milagre de Messi a cada partida. Quando enfrentou a França nas oitavas de final, a Argentina até tentou competir, mas bastaram alguns momentos de desorganização para tudo desmoronar. A derrota por 4-3 eliminou a seleção. Mas o placar escondia um problema muito maior. A Argentina já não sabia quem era. Ela não tinha um estilo definido. Não tinha uma base sólida. E pior, não tinha confiança. A imprensa argentina foi implacável. Ex-jogadores afirmavam que era necessário começar do zero. Torcedores pediam mudanças radicais. E muitos acreditavam que Messi jamais teria outra oportunidade de conquistar uma Copa do Mundo. Parecia o fim. Mas foi justamente naquele momento que a federação tomou uma decisão que quase ninguém entendeu. E essa escolha mudaria completamente o destino da Argentina. Depois do desastre na Rússia, a seleção precisava encontrar um novo treinador. Os torcedores esperavam um nome famoso. Um técnico experiente. Alguém capaz de reorganizar rapidamente o futebol argentino. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A AFA anunciou Lionel Scaloni. Na época, ele tinha pouca experiência como treinador principal. Nunca havia comandado um grande clube. E muitos acreditavam que ele seria apenas uma solução temporária. A imprensa criticou. Especialistas duvidaram. Até mesmo parte da torcida não acreditava que aquele projeto pudesse dar certo. Mas enquanto todos discutiam o currículo de Scaloni, ele estava reconstruindo algo muito mais importante: o ambiente da seleção. Sem grandes discursos, ele começou a renovar o elenco. Jogadores veteranos perderam espaço. Novos nomes passaram a receber oportunidades. Mais do que buscar talento, Scaloni procurava atletas dispostos a colocar o grupo acima das individualidades. Era uma mudança silenciosa, que quase ninguém percebeu. Mas ela criaria a base da equipe que dominaria o futebol mundial poucos anos depois. Só havia um problema. Mesmo com todas essas mudanças, a Argentina ainda dependia de mais de um único jogador. E enquanto isso não fosse resolvido, o sonho de voltar ao topo continuaria distante. A mudança promovida por Scaloni não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, ela aconteceu quase sem que ninguém percebesse. Enquanto a imprensa continuava discutindo se Messi ainda conseguiria carregar a seleção, um novo time começava a nascer ao redor dele. Pela primeira vez em muitos anos, a Argentina deixava de procurar jogadores que servissem apenas para entregar a bola ao seu camisa 10. Agora, cada posição tinha uma função muito clara. No gol, Emiliano Martínez trouxe algo que a seleção não tinha havia muito tempo: segurança. Suas defesas começaram a transmitir confiança para toda a equipe. Na defesa, Cristian Romero transformou um setor que antes era constantemente criticado. O time passou a sofrer menos, cometer menos erros e jogar muito mais protegido. No meio-campo, Rodrigo de Paul virou praticamente a sombra de Messi. Corria por 2, pressionava
recuperava bolas e dava liberdade para que o camisa 10 pudesse decidir o jogo onde realmente fazia diferença. Pouco depois, Alexis Mac Allister e Enzo Fernandes completaram essa transformação. Os dois davam equilíbrio, qualidade no passe e intensidade durante os 90 minutos. Mas talvez a maior mudança tenha acontecido no ataque. Durante muitos anos, quando Messi não conseguia decidir, a Argentina simplesmente parava de criar. Agora não. Julián Álvares aparecia atacando espaços, pressionando os zagueiros, criando oportunidades até sem tocar na bola. Pela primeira vez em muito tempo, os adversários já não podiam marcar apenas Messi, porque havia vários jogadores capazes de decidir. E isso mudou completamente a forma como as outras seleções enfrentavam a Argentina. Sem perceber, Scaloni havia conseguido algo que parecia impossível. Ele não criou uma equipe para Messi. Criou uma equipe onde Messi finalmente podia jogar sem carregar o peso de resolver tudo sozinho. Mas ainda faltava uma coisa. Aquele grupo precisava provar para si mesmo que realmente era capaz de vencer. E essa oportunidade chegaria justamente contra o maior rival. Era julho de 2021. O palco não poderia ser mais simbólico. Maracanã, Brasil. Final da Copa América. De um lado, a seleção brasileira jogando em casa. Do outro, uma Argentina que carregava quase 3 décadas sem conquistar um título importante. A pressão era enorme. Não apenas sobre Messi, mas sobre todo aquele grupo. Porque ninguém sabia o que aconteceria se outra final fosse perdida. O jogo foi equilibrado. Cada disputa parecia valer muito mais do que apenas uma bola. Até que, no primeiro tempo, um lançamento encontrou Ángel Di Maria. Ele dominou, encobriu o goleiro e marcou um dos gols mais importantes da história recente da seleção argentina. O restante da partida parecia uma eternidade. O Brasil pressionava. A Argentina se defendia. Cada minuto aumentava a tensão. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, não era apenas um título. Era o fim de um peso que acompanhava aquela geração havia anos. As imagens de Messi chorando cercado pelos companheiros correram o mundo. Mas talvez o momento mais importante tenha sido outro. Pela primeira vez, aquele elenco percebeu que podia vencer qualquer adversário. A Copa América não transformou apenas a história da Argentina. Ela transformou a mentalidade daquele grupo. Depois daquela noite, a seleção entrou em campo diferente. Mais confiante, mais madura, mais unida. E essa confiança seria colocada à prova no maior palco possível. A Copa do Mundo. Só que ninguém imaginava que essa caminhada começaria da pior maneira possível. Quando a Copa do Mundo de 2022 começou, a Argentina era uma das favoritas ao título. A equipe chegava embalada. Estava há mais de 30 jogos sem perder. Havia conquistado a Copa América, vencido a finalíssima, e finalmente parecia pronta para colocar as mãos na taça mais importante do futebol. Mas bastaram 90 minutos para que tudo parecesse desmoronar novamente. Na estreia, contra a Arábia Saudita, a Argentina abriu o placar cedo. Tudo indicava que seria uma vitória tranquila. Mas então, o impossível aconteceu. 2 gols em poucos minutos. Virada. Derrota. O mundo inteiro ficou em choque. Jornais diziam que a Argentina estava repetindo os mesmos erros do passado. Muitos acreditavam que aquela derrota destruiria completamente a confiança construída nos últimos anos. Porque não era apenas um tropeço. Era uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. E naquele momento, a Argentina precisava decidir. Entraria em pânico, ou provaria que realmente havia mudado. Foi aí que apareceu a maior diferença entre aquela equipe e todas as anteriores. Em vez de procurar culpados, o elenco se uniu ainda mais. Scaloni manteve a calma. Os jogadores assumiram a responsabilidade. E Messi fez um discurso simples. A caminhada ainda não havia acabado. A partir dali, cada jogo passou a ser uma decisão. Contra o México, não havia margem para erro. Uma eliminação ainda na fase de grupos deixaria para sempre a marca do fracasso naquela geração. O jogo estava travado. A pressão aumentava a cada minuto. Até que, mais uma vez, Messi apareceu. Um chute de fora da área. O gol que devolveu a esperança para um país inteiro. Mas dessa vez havia uma diferença. A Argentina não dependia apenas daquele momento. O restante da equipe respondeu. Enzo Fernandes ampliou. A defesa segurou o resultado. E a seleção voltou a acreditar. A classificação veio na última rodada. Depois vieram Austrália, Holanda, Croácia. E a cada partida, a Argentina parecia crescer. Não era mais o time nervoso de 2018. Era uma equipe que sabia sofrer, sabia controlar o jogo.
E principalmente, sabia vencer quando a pressão era máxima. Mas o desafio final seria muito maior do que qualquer outro. Do outro lado, estava a França, atual campeã do mundo, e uma das seleções mais fortes daquela geração. Quando olhamos apenas para os títulos, é fácil pensar que tudo aconteceu por causa de Lionel Messi. Mas essa é apenas parte da história. A verdadeira transformação começou quando a Argentina aceitou que precisava mudar. Mudou o treinador, mudou o ambiente, mudou a forma de jogar e, principalmente, mudou a mentalidade. Lionel Scaloni não criou apenas um novo esquema tático. Ele criou uma equipe, uma seleção onde cada jogador entendia exatamente o seu papel. Messi continuou sendo o maior talento, mas, pela primeira vez, ele não precisava carregar o peso do país inteiro sozinho. Foi essa união que permitiu à Argentina conquistar a Copa América, superar a derrota para a Arábia Saudita e finalmente levantar a Copa do Mundo. A seleção que, em 2018, parecia perdida, voltou a ser uma das mais respeitadas do planeta. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Grandes equipes não renascem apenas porque possuem grandes jogadores. Elas renascem quando conseguem construir algo maior do que qualquer individualidade. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o momento mais importante dessa reconstrução? A chegada de Scaloni, o título da Copa América, ou a reação depois da derrota para a Arábia Saudita? Escreva nos comentários. Porque uma coisa é certa. A história da Argentina mostrou ao mundo que, no futebol, até os maiores fracassos podem ser apenas o começo de uma nova era.